Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite do professor Guilherme. Parabéns, professor, por mais esse evento tão rico, tão significativo, tão importante para divulgar a preciosidade que é a focalização. E muito obrigado a vocês também pela presença, que enriquece tanto esse evento. Vejo pessoas muito queridas, pessoas que eu não conheço, mas que espero também, em breve, poder tê-las como queridas. Muito bem. Focalização como um caminho para a transcendência. Então, para a gente falar sobre transcendência, o primeiro passo é compreendermos o que é transcendência, né? Uma tentativa de definição desse conceito. E é claro que ele tem muitos significados, diversas definições. Aqui nesse contexto, eu vou colocar a transcendência como sendo um movimento de saída do eu, do ego. É um movimento de sairmos de uma dimensão com a qual estamos muitíssimo identificados, que é o corpo-mente. Nós temos 3 dimensões principais como seres humanos: o corpo, a mente e a consciência. E, de longe, a consciência é o conceito mais importante, por quê? O corpo não sabe da consciência. A mente não sabe da consciência. A mente é constituída de 4 elementos: pensamentos, sentimentos, percepções e sensações. E esses elementos não sabem da consciência, assim como o corpo não sabe. A consciência é que sabe do corpo, a consciência é que sabe da mente. A consciência é o atributo, de longe, a qualidade mais preciosa que o ser humano tem. Ela que te permite saber que o mundo existe. É através da consciência que você se apropria do mundo. Que você apropria de si mesmo, que você pode saber que você é, saber da outridade do outro, saber da natureza, saber de tudo. A consciência é essa maravilha que nos permite essa apropriação de tudo que somos e do mundo. Então, ela, inclusive, a meu ver, um conceito mais importante para a psicologia, para a filosofia, para a espiritualidade, exatamente por isso. Porque sem a consciência não seria possível existir psicologia, filosofia, espiritualidade e nenhum outro conhecimento, nenhuma cultura. Então, consciência como esse atributo tão importante, e vamos tentar também compreender, definir um pouquinho o que é a consciência, né? E aqui nós temos algo muito interessante, que é a concepção de consciência para o Ocidente e a concepção de consciência para o Oriente. O Oriente é uma fonte de sabedoria maravilhosa, né? Eu fico me lembrando daquela música do Gilberto Gil: "Se oriente, rapaz, pelas constelações do Cruzeiro do Sul", ele se oriente, a orientação. Nós vivemos no Ocidente, né? O Ocidente é tão rico em tantas coisas, mas ele está precisando, em alguns aspectos, de se orientar, e viajar para o Oriente, buscar lá alguma orientação também para iluminar tantas escuridões que temos tido, principalmente nesse momento, que infelizmente está findando no nosso país, né? Então, a consciência no Ocidente, então, ela tem diversos significados, porque temos diversas escolas de psicologia, de filosofia, de sociologia, e cada escola terá a sua concepção sobre consciência, né? Então, assim, a gente pode pegar a consciência para o positivismo, para a psicanálise, para a fenomenologia, que é aquela sobre a qual todos nós aqui nos assentamos, né? Somos todos aqui, pisamos sobre os pilares, principalmente do humanismo, do existencialismo e da fenomenologia. Então, pegando a concepção da consciência para a fenomenologia, nós temos que a consciência é sempre consciência de. Há um tracinho de união entre essas 2 palavras que ele jamais pode ser extraído. Nós somos consciências de. Vocês estão conscientes agora de escutar a minha voz, o que eu digo. Eu estou consciente de ver vocês aqui na tela. Estou consciente de estar sentado, do frio que está aqui permeando o local, no ambiente onde eu estou.
posso estar consciente de um sentimento, de um pensamento, de uma sensação, de uma percepção, consciente do mundo. Então, sempre consciente de. Não é possível não estarmos conscientes de alguma coisa, de algum fenômeno. Não é possível. Essa definição, essa compreensão de consciência, claro, é muito diferente, por exemplo, da consciência para o positivismo. Nessa concepção positivista, há uma ruptura, uma separação radical entre o ser humano e o mundo. O mundo existe independentemente do ser humano, ele tem uma realidade em si, e o ser humano é outra dimensão, né? A fenomenologia vai bater de frente com essa concepção, dizendo que não há essa separação ser humano e mundo. Então, não há uma consciência sem mundo e um mundo sem consciência. Não é isso? Essa é a consciência de. Os fenômenos são sempre fenômenos para uma consciência, e a consciência é sempre consciência de fenômenos. Não há um sem o outro. Então, é uma relação sujeito-objeto, nós somos sujeitos e nos apropriamos dos objetos, aquilo que sentimos, o mundo, a natureza, a outra pessoa, etc. Muito bem. Poderíamos até fazer um segundinho de um esforço aqui, um pequeno exercício, 10 segundos, vamos tentar, por favor, não nos tornarmos conscientes de. 10 segundos para cada pessoa ficar em silêncio e tentar extrair de si a consciência, e não ser consciente de alguma coisa. De olhos fechados, 10 minutinhos, 10 segundinhos, peço que vocês façam esse exercício. Tentem extrair a consciência de se tornarem um ser sem consciência. Pronto. Eu acho que todos nós tomamos bomba na prova, né? Não é possível. Então, essa consciência de, ela acaba sendo a nossa própria definição, porque se perdemos essa consciência, deixamos de ser. Simplesmente deixamos de ser, né? Essa consciência é uma maravilha, porque ela que nos permite saber que somos, que existimos, sabemos da vida, da natureza, do mundo. Então, ela é de uma maravilha, uma maravilhosidade, digamos assim, tamanha que não nos é possível falar sobre essa maravilha, senão através da arte, apenas da poesia e de outras expressões artísticas. Porque se não tivéssemos essa consciência, não seríamos nada, não existiríamos, porque a existência ela existe mediante a consciência. Sem a consciência, o que haveria seria uma opacidade. Então, consciência é também sinônimo de luz, porque a consciência é que lança luz sobre o mundo. Você só sabe do mundo quando você é iluminada pela consciência. Então, é uma maravilha e nos resta agradecer a vida e nos ajoelhar e contemplar essa maravilha que é o atributo da consciência, né? Todavia, de um lado existe essa riqueza esplendorosa da consciência e, de outro lado, muitas vezes ela significa para nós um peso, porque você não consegue você não consegue ser sem ser consciente de. Ser é ser consciente de. Você não consegue ser sem ser consciente de, como essa provinha que eu propus que fizéssemos. Então, a nossa vida é sermos conscientes. A nossa vida é cheia de alegria, de felicidade, coisas boas, mas é também carregada de muito sofrimento, de muita tristeza, de muitas experienciações pesadas. Vou pegar, por exemplo, uma experiência de uma persecutoriedade, uma experienciação persecutória, paranoia. Uma pessoa que está vivendo essa experiência de perseguição,
ela muitas vezes entende como se fosse um elemento externo que estaria perseguindo, ou um elemento interno, não importa, mas a experienciação de perseguição é um sofrimento atroz quando é intenso, né? Tudo que a pessoa queria naquele momento era perder a consciência de ser. Porque ela vive a persecutoriedade mediante ou através da consciência. Se ela não tem consciência, ela não se sente perseguida. Os olhos veem, mas é a consciência que enxerga. Os ouvidos ouvem, mas é a consciência que escuta. Então, esse ouvir, entrar em contato com esse sentimento de perseguição, é um sofrimento terrível. Tudo que a pessoa poderia querer naquele momento, desse sofrimento, é ausentar-se dessa consciência e ser sem consciência seria pura paz. Isso não é possível. Então, ela precisa de uma medicação, ela precisa de uma psicoterapia, ela precisa de uma focalização, né? Para poder atravessar aquele sofrimento, se possível, superá-lo. Aqui eu usei um exemplo extremo, mas no cotidiano, uma angústia, uma tristeza, uma ansiedade, um medo, uma ira, que vivemos no nosso cotidiano e que muitas vezes nos acompanha, aparece nos nossos sonhos, né? E às vezes pensamentos repetitivos, não, eu queria ficar livre disso. Eu não consigo. Novamente, eu preciso de um apoio terapêutico ou de outra natureza para ficar livre disso. Então, eu estou querendo dizer que a consciência, de um lado, ela é uma maravilha, de outro lado, ela pode ser um peso também. E nós estamos assim, à mercê dela, porque não podemos ser sem sermos conscientes de. Aí eu quero trazer para vocês o que para mim foi assim, uma revelação, uma preciosidade, um encontro assim, que me comove, me emociona. Eu, desde os 15 anos de idade, eu tenho um pé no Oriente, um pé no Ocidente. E, recentemente, há cerca de uns 15 anos, eu descobri os mestres orientais, então, que revelam uma concepção que é multimilenar no Oriente. Enquanto que nós temos aqui a concepção de consciência ocidental, que ela tem o quê? 150 anos, a fenomenologia, no caso, que eu citei há pouco, né? Em torno disso, um pouco menos, né? Essa concepção do Oriente sobre consciência, que é muito preciosa para nós, ela é multimilenar, ela tem mais de 5.000 anos, quando ainda não existia a grafia, não existia o alfabeto, o escrito, né? Não havia escrita, ela era transmitida pelos mestres oralmente. Os mestres nunca escreveram nada, Jesus nunca escreveu nada, escreveu uma frase, aquela sobre Madalena, né? Na areia, o vento levou. Buda não escreveu nenhuma frase. Os grandes mestres, eles se preocupavam em ser. Quem quisesse que escrevesse, que transcrevesse, que registrasse. Né? Graças a discípulos maravilhosos, né? Como São João Evangelista, por exemplo, conhecemos as palavras, as experiências do mestre. Né? Esses mestres todos são mestres da mística. Né? E o São João Evangelista, por exemplo, é um místico. O que significa a mística? É a apropriação da experiência original vivida pelos mestres, esses mestres que se iluminaram, que se autorrealizaram, mas que nunca escreveram nada. Como capturar essa experiência de vida há mais de 2.000 anos, né? Buda de 2.600 anos, 600 anos antes de Cristo, 2.000 anos atrás. Como temos acesso a essa experiência fantástica que eles viveram, de transcendência, né? Para usar, então, a expressão presente na nossa conversa hoje. Como podemos seguir esse caminho que eles viveram, né? Bem, então a mística o contrário, por exemplo, de uma concepção fundamentalista de uma religião, qualquer que seja ela, ao fundamentalismo budista, hinduísta, zen budista, católico, etc. E há a mística católica, cristã, a mística hinduísta, a mística zen, a mística budista, e a mística que procura iluminar essa experiência original vivida pelos mestres, recuperar essa experiência. Né? Muito bem. Então, fez parte da recuperação, que eu estou dizendo,
dos mestres, o meu encontro com esses mestres que trazem, então, uma concepção de consciência que, para mim, foi uma revelação extraordinária. É a consciência que não é a consciência de. É a consciência vazia. É a consciência sem pensamentos, sem sentimentos, sem percepções, sem sensações. É a chamada pura consciência. E ela pode ser chamada de pura paz. Porque é através dela que eu posso ser sem ser consciente de. Eu posso ser só consciência, pura consciência. Então a consciência de, eu posso nomeá-la como uma consciência cheia. A consciência da fenomenologia, ela não é uma consciência como um pote que vai receber conteúdos. Quando eu digo cheia, é cheia no sentido de ela estar, a consciência humana está sempre em interação com um fenômeno. Um fenômeno é sempre um fenômeno para uma consciência é sempre consciência de um fenômeno. Então, estamos sempre conscientes de, como eu já disse. E, por um lado, é uma maravilha, mas, por outro lado, às vezes, é muito pesado. E se eu retiro essa consciência de, eu deixo de ser. Então, não tem saída, né? Até que eu encontro que existe a pura consciência, que é a consciência vazia. E eu não deixo de ser, pelo contrário, eu passo a ser uma presença, consciência. Uma presença consciência. Mas essa consciência que é pura consciência, não é a consciência de, não é a consciência intencional. E por isso ela é a consciência vazia. Olha que mistério, né? Olha que mistério. Como é que eu posso ser sem ser consciente de? Aí, eu descobri, eu posso ser consciência só. É a pura paz, é o puro repouso, é o puro remanso. E ela não fere a minha capacidade de ser consciente de. Qual que é o caminho, o percurso para essa consciência pura? É a meditação. Eu estou vendo que meu tempo já está se exaurindo. Então, a meditação é o percurso para eu encontrar essa dimensão da pura consciência. E uma vez que eu encontro essa dimensão da pura consciência, ela é chamada de autorrealização, de iluminação, porque é pura luz, é pura paz. A primeira dificuldade é encontrar essa dimensão. Quando eu encontro, o segundo desafio é como permanecer nela. Como não cair do céu para a terra. Então, aí vem a focalização como uma dimensão extraordinária e muito importante. Quando eu caio da meditação, quando eu caio da pura consciência para a consciência de, o que me liberta é a focalização. Porque a focalização vai me permitir trabalhar aquela angústia que me fez cair do céu na terra, aquela ansiedade, aquele medo, aquela ira. Então, se eu domino a focalização, eu vou elaborar, trabalhar, vou simbolizar aquela experienciação que me fez cair da meditação, me retirou do céu, me jogou na terra, e trabalhando, simbolizando, elaborando aquela experienciação de sofrimento, eu estou livre para novamente subir para o céu. Para viver essa meditação, 2 requisitos são muito desejáveis. Que eu esteja bem fisicamente, senão o corpo vai ficar mordendo, vai ficar me impedindo de fazer essa transcendência, e estar bem psicologicamente, porque senão as minhas angústias, meus medos, meus temores, minhas ansiedades, minhas iras, vão ficar também me puxando para a terra. Então, a focalização é fundamental. Agora, se eu domino a focalização e a meditação, olha, queridos e queridas, aí ninguém vai me segurar, não. Né? Eu posso migrar para esse horizonte e fazer essa transcendência para essa dimensão da pura consciência, que é a pura paz, e quando eu saio dela por um motivo qualquer, né? Então eu terei o apoio da focalização, se eu dominar bem a focalização, que me permite fazer essa transcendência livremente no momento que eu desejar. Eu acho que já extrapolei muito meu tempo, né? Então, eu queria dar essa mensagem da importância da focalização e que ela pode ser um caminho, um patamar, uma base para essa outra dimensão maravilhosa da pura consciência. E peço licença para mostrar um livro que eu escrevi, que foi lançado há 2 meses atrás. O título é A Busca Chega ao Encontro. É exatamente isso, a busca que nós temos eternamente chegar ao encontro dessa outra dimensão que os mestres chegaram.
A busca chega ao encontro. Maravilhoso, professor. Consciência, meditação e transcendência. Veja o título, o subtítulo. Consciência, meditação e transcendência. Então, nesse livro, eu trabalho, elaboro essas conceituações de consciência, do Ocidente, do Oriente, essa migração, essa possibilidade da transcendência. E também tem um artigo que eu escrevi, que está publicado na revista do FMG e da USP, que chama-se Fenomenologia e Espiritualidade, Consciência e Meditação, que é como que um ensaio para esse livro que saiu. A Thaisa deve colocar aí no chat a referência desse artigo e a referência desse livro também. E um outro livro que eu trabalhei, lancei há pouco tempo, é esse Fundamentos e Aplicações da Abordagem Centrada na Pessoa e da Psicoterapia Experiencial. Esse livro eu produzi em parceria com a professora Eunice Miranda, querida colega, nós produzimos o livro e organizamos o livro. E o último capítulo é um capítulo meu sobre a focalização. Eu quero produzir muito sobre a focalização e sobre a meditação. Convido a vocês, se interessarem, em conhecerem esse outro lado, para além da focalização, a meditação, nós caminharemos juntos com ambos os recursos. Muito obrigado, desculpe ter passado. Obrigado, professor.